TJ PUC de hoje, 21 de junho, está no ar. Confira agora as principais notícias desta edição. Ato contra o aumento da passagem em Campinas reúne 40 mil pessoas. Depois de reprovado, Viracopos receberá verbas e passará por reformas para a Copa de 2014. Conheça um grupo de meninos que deixou a família pelo sonho de ser jogador de vôlei em Campinas. Mesmo proibido, alguns motoristas permitem a arrecadação de dinheiro nos ônibus de Campinas. Agora no TJ PUC. Bom dia. Bom dia! A noite de ontem foi de protestos em Campinas. A repórter Betina Pedroso estava lá. Betina, você que foi na manifestação, como estava? A manifestação reuniu cerca de 40 mil pessoas, segundo a PM. A concentração geral foi no Largo do Rosário, por volta das 4 horas da tarde. Os alunos da PUC Campinas se reuniram no campus central e partiram em passeata pelas ruas do centro da cidade. Qual era o clima da passeata? O clima foi bastante descontraído. Os manifestantes procuraram fazer cartaz e gritavam pela paz e a não violência. Eles procuraram interagir com os moradores dos prédios e também gritavam palavras contra o governo e a FIFA. Em que momento começou a confusão na frente da prefeitura? A confusão começou quando alguns manifestantes quiseram ocupar a escadaria da prefeitura e foram barrados por alguns policiais. Então os manifestantes começaram a atacar pedras neles e esses contra-atacaram. O clima foi de muita violência e depredação da prefeitura. Obrigada, Betina. Apesar da nota baixa na pesquisa feita pela Secretaria de Aviação Civil, o aeroporto de Viracopos recebe verba do governo federal e terá uma nova plataforma. O aeroporto de Viracopos, desde 1978, investiu mais no transporte de cargas. No final da década de 80, Viracopos teve uma redução significativa no fluxo de passageiros. Em 1990, o aeroporto despontou no segmento de carga aérea internacional. Segundo este economista e pesquisador da Unicamp, a nota baixa recebida se deve muito a uma mudança de perfil nos últimos anos. A Campinas sempre teve uma vocação cargueira, então o público que passava por aqui era um público bastante pequeno, um público bastante diminuto, e o aeroporto, portanto, tinha uma movimentação diária bastante pequena. Por esse motivo, as instalações elas eram dimensionadas para um público que é bastante diferente do público que hoje circula por aqui. Dados do IBGE mostram que nos primeiros 4 meses de 2013, o fluxo de passageiros que circulam pelo aeroporto de Viracopos é de mais de 3 milhões. Em 2003, eram pouco mais de 650 mil passageiros. Em 2012, esse número chegou a quase 9 milhões. Com o investimento do governo federal para a Copa do Mundo, serão feitas reformas nos banheiros imediatamente, uma nova plataforma de embarque e novas pistas de decolagem, entre outras melhorias que serão entregues no prazo de 1 ano. O que a gente tem agora, que está acontecendo, é a construção do novo terminal de passageiros, com uma capacidade de 14 milhões de passageiros por ano. E é um ciclo de investimento aí planejado para 30 anos, que é o período da nossa concessão, e um ciclo de 9,5 bilhões de reais nesse período. Apesar da nota baixa, há discordâncias entre as opiniões dos passageiros em relação aos serviços prestados em Viracopos. Eu gostei muito do aeroporto de Viracopos, é bem legal porque aqui tem o Wi-Fi grátis e a gente até pode fazer nossos trabalhos ainda aqui no aeroporto enquanto nós estamos esperando o voo. A instalação em si é boa, agora os preços do alimento, bebida são abusivos, né? Muito caro, na minha opinião, né? Muito caro demais. O governo agora vai investir 1,185 bilhões de reais no aeroporto, o segundo maior investimento para a Copa de 2014. Em Campinas, mesmo sendo proibido, as pessoas e entidades vendem objetos nos ônibus ou pedem dinheiro, como uma forma alternativa de arrecadação. Um exemplo disso é a ONG Manassés, que trata dependentes químicos. Eles vendem pulseiras, canetas e chaveiros nos ônibus como uma forma de ajudar nos gastos da instituição. Todos os dias, eles escolhem uma linha de ônibus e circulam o trajeto de ida e volta durante toda a tarde. A linha escolhida nesse dia foi a 221, que sai do terminal central e vai até o terminal Campo Grande, passando pela John Boy Dunlop.
Esse serviço que é feito diariamente, das 6 horas da manhã até as 8 horas da noite. Arrecadar recursos para manter o nosso tratamento, que é de 9 meses e é gratuito, e para manter as despesas da casa. Para que esse trabalho seja realizado, é necessário a permissão dos motoristas de ônibus. A maioria dos motoristas deixam a partir do momento que eles veem uma seriedade nesse trabalho que a gente faz. Para Ailton, integrante da ONG Manassés, esse trabalho de entrar nos ônibus e pedir dinheiro para ajudar a instituição não deveria ser incômodo, já que eles não trabalham de maneira agressiva. Mas muitos passageiros ficam incomodados, pois acreditam que entre essas pessoas podem existir oportunistas. Incomoda porque no meio dessas pessoas existem pessoas que são aproveitadoras. Existe sim, pode existir um caso ou outro e realmente a pessoa está necessitando, mas a maioria deles não precisa. Às vezes incomoda. Eu ajudo, às vezes não. Por e-mail, a assessoria de comunicação da INDEC afirmou que qualquer tipo de comercialização de produtos dentro dos veículos do transporte coletivo é proibida, passível de fiscalização. Mas vários motoristas, como esse que não será identificado, acabam permitindo. Depende do caso, né? Porque o sistema fala que não é para deixar, né? Mas algumas pessoas entram e pedem sim. O projeto Viva Bike, ativo há quase um ano, ainda causa dúvidas na população. Desde a concessão suspensa até os passos que o usuário deve dar para usar as bicicletas. O projeto idealizado pela INDEC em setembro do ano passado conta com 200 bicicletas divididas em 9 pontos, em diversos locais da cidade, como este em frente ao Unicamp. Eu acho que faltam mais pontos, não sei, talvez distribuir mais em Barão Geral, talvez mais lá perto da moradia, que tem bastante estudante para aquele lado. Para conseguir pegar uma bicicleta, o usuário deve ter um cartão que custa R$ 40. Este cartão possibilita o uso por meia hora sem custo. Excedendo esse tempo, paga-se mais R$ 5 a cada meia hora. O cartão deve ser renovado a cada 6 meses. Eu sei que você adquire um cartão, coloca créditos e isso é o básico. Você pode utilizar a bicicleta em qualquer ponto, tem pontos espalhados pela cidade, mas eu nunca me aprofundei para saber quanto é, enfim. Apesar de os dados da INDEC mostrarem que 10% dos usuários cadastrados no programa utilizam os serviços diariamente, muita gente ainda tem dúvidas sobre o programa Viva Bike. Alexandre, você conhece o projeto Viva Bike? Sim, conheço. E você já andou? Ainda não. Conhece alguém que andou? Também não. Você não viu alguém usando? Das vezes eu vejo alguns estudantes pegando e usando. Diego Rodrigues trabalha em frente a este ponto e acompanhou a instalação do programa. Diariamente eu vejo 1, 2 pessoas no máximo, nada mais que isso. E faz um ano já que eu estou aqui, fluxo de gente de 3, 4 pessoas por dia. O secretário de Transporte admite que falta divulgação do programa e explica que está tomando providências. Essa limitação da impossibilidade de verbas e propaganda para alimentar o sistema era sabido desde o primeiro dia do contrato. E não fui eu quem fiz esse contrato. Quando eu cheguei aqui, ele estava se encerrando. E o que eu estou fazendo é viabilizar aquilo que faltou. Além disso, o programa de aluguel de bicicletas está sem contrato. O primeiro teve duração de apenas 6 meses. A empresa Viva Bike, mesmo sem contrato, continua responsável pelo aluguel das bicicletas. Conheça agora um grupo de jovens que está em Campinas em busca de um sonho, ser jogador de vôlei. O sonho de jogar vôlei começou cedo para o atleta do Rio Grande do Sul. Aos 17 anos, ele saiu de sua cidade natal, Canoas, para vir jogar no time infanto-juvenil de Campinas. Que aqui eu sei que é uma das melhores equipes de base que tem no Brasil e como meu sonho é jogar vôlei, eu vim para cá. As despesas desses jogadores são financiadas pela Lei Federal de Incentivo ao Esporte e uma parceria entre o time de vôlei de Campinas e uma empresa privada. Eles recebem uma ajuda de custo através do projeto Formação Atleta, que inclui desde formação acadêmica até moradia. A casa onde mora a maioria dos atletas fica apenas 2 quadras do ginásio do Taquaral, onde eles treinam todos os dias. Eles se dividem entre escola e treinamento e, além disso, são responsáveis pelas tarefas domésticas. Cada dia são 2 que tem que limpar a casa e comprar banana no supermercado. E aí vai revezando toda semana. A maior parte dos atletas é do Sul. Pedro Henrique, que também veio de Canoas, diz como fica a relação com a família por conta da distância. A gente tenta falar com eles o máximo possível. Quando tem as folgas aqui que eles disponibilizam, a gente está voltando para casa, mas é a vida que segue. O coordenador da categoria de base conta como é cuidar desses jogadores.
fornecer a eles o caminho para que eles possam realizar os sonhos deles e cabe a eles executarem da melhor maneira, não só dentro da quadra, como fora da quadra também. Para isso, você tem que propiciar situações e oferecer condições e estrutura para que eles sejam amanhã ou depois jogadores de voleibol. E veja daqui a pouco no TJ PUC. Prefeitura de Paulínia promete que no próximo semestre o polo cinematográfico será reativado. Já voltamos. Faltam 32 dias para a Jornada Mundial da Juventude. Campinas também fará parte desse evento. O espírito da Jornada Mundial da Juventude já se espalhou por todo o país. Várias cidades brasileiras vão receber os jovens estrangeiros, já que uma semana antes da jornada no Rio de Janeiro, será realizada a Semana Missionária em diversas dioceses e arquidioceses. Para a Semana Missionária, a Arquidiocese de Campinas espera receber 4.000 jovens de diversas nacionalidades. Esses jovens vão conhecer a região e participar de eventos voltados para a evangelização. E o repórter Gustavo Voron está ao vivo com o padre João Batista Cesário, coordenador da Pastoral Universitária da PUC Campinas, para falar sobre a participação de Campinas na jornada. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos. Em julho, o Brasil vai sediar a 28ª edição da Jornada Mundial da Juventude. Dedicado aos jovens, o maior evento católico espera receber cerca de 2 milhões de pessoas e também a visita do Papa Francisco. Hoje eu converso com o padre João Batista. Bom dia, padre. Bom dia. Padre, qual é a importância dessa jornada para a juventude? A Jornada Mundial da Juventude é, antes de tudo, um grande encontro dos jovens com Cristo. Então a importância desse encontro está na possibilidade da evangelização, que é um anúncio de vida, de valores que podem transformar a biografia, a vida desses jovens. E como será a participação de Campinas? De duas formas. Primeiramente, naquela semana missionária, que é a semana anterior à realização propriamente da jornada no Rio de Janeiro, em que a arquidiocese, a cidade, vai receber milhares de jovens estrangeiros, peregrinos que virão para cá. E a segunda forma de participação é que na semana seguinte, na semana da jornada, no final de julho, outros tantos milhares de jovens de Campinas vão ao Rio de Janeiro, então, se somar com esses 2 milhões de jovens que estão esperados para a grande jornada. Padre, o nosso apresentador Jefferson tem uma pergunta para o senhor. Bom dia, Padre João. A jornada terá a presença do Papa Francisco. Como é a relação dele com os jovens? O Papa Francisco é uma liderança extraordinária e carismática da Igreja que está encantando a todos. Certamente terá uma mensagem muito apropriada para a juventude. O que sabemos do trabalho dele enquanto cardeal ainda em Buenos Aires é que tinha uma grande ligação com a juventude. E isso agora vai se realizar com relação à juventude do mundo todo e de modo especial à juventude do Brasil. Com certeza será um momento de graça para todos nós. Padre, muito obrigado pela sua presença. Olha, ainda dá tempo de participar da Jornada Mundial da Juventude. Para mais informações, é só acessar no site da Arquidiocese de Campinas para a Juventude, jmjcampinas.com. Bruna. E agora a cultura. O polo cinematográfico de Paulínia está praticamente abandonado. Com o centro de formação fechado, a cidade também não oferece mão de obra para as grandes produções. O polo cinematográfico de Paulínia hoje mais parece uma cidade fantasma. Inaugurado em 2008, teve investimento de aproximadamente 500 milhões de reais. O polo abriga 5 estúdios, sendo um de animação e a escola de cinema. Este diretor, formado pelo polo, conta o que era a ideia inicial do projeto. Formar o quê? Produtor, eletricista, gaffer,
diretor de fotografia, cenógrafo. O Polo chegou a rodar 10 filmes em 2010 e em 2012 apenas 3. Sem incentivo, o local permaneceu assim, de portas fechadas. E assim, o sonho da Hollywood brasileira ficou mais distante. Em 2012, a prefeitura chegou a cancelar a 5ª edição do Festival de Cinema. Além disso, editais e oficinas também não estão sendo oferecidos aos interessados. O que ocorre é que o ano passado, preferencialmente, o dinheiro investido para os filmes foi voltado para a área social da cidade. Tudo que vinha são produções de fora, de São Paulo, do Rio de Janeiro, que trazem a maior parte do pessoal técnico, eles trazem de lá. No fim acaba sobrando figuração, pequenas produções ali, o pessoal ajudando na produção. O complexo abriga também um shopping, a rodoviária da cidade e um centro gastronômico, que é o local que se encontra em pior estado. Portas e janelas foram quebradas, há pichações nas paredes e até mesmo alguns objetos foram furtados. A área de abandono é uma área que fica dentro do complexo e não é de responsabilidade da Prefeitura Municipal. Enquanto o polo não é reativado, a população fica sem o retorno desse grande investimento. Eu acredito que foi um tremendo desperdício de dinheiro. E nunca mais teve nada aqui, nenhum evento, abandonaram inteiro esse lugar. Deixou de entrar investimentos na saúde, na educação e tal, e tá aí abandonado, né? A Prefeitura promete que no próximo semestre vai abrir novos editais e fazer parcerias com produtoras. Quanto ao abandono do centro gastronômico, a ProShopping, empresa que administra o local, não quis se pronunciar. Confira agora as dicas para o final de semana. Amanhã em Paulínia será apresentada a Comédia Arte, que conta a história de 3 amigos interpretados por Cláudio Gabriel, Marcelo Flores e Vladimir Bricha. A partir de um quadro branco, os 3 fazem uma reflexão crítica sobre a vida. O espetáculo começa às 9 da noite no Teatro Municipal de Paulínia. A opção de teatro em Campinas também é comédia Os Homens Querem Casar e as Mulheres Querem Sexo. Jonas, interpretado por Carlos Simões, tenta de todas as formas encontrar um amor para casar. Nessa busca, muitas mulheres passam pela vida dele, deixando histórias engraçadas. A peça começa às 7 da noite e está em cartaz todos os sábados até o final deste mês, no Teatro A1000, do Shopping Dom Pedro. E se você quer assistir a um bom filme, o Museu de Imagem e Som em Campinas, o MIS, exibe neste sábado Febre de Rato. O filme se passa em Recife e conta a história de Zizo, um poeta anarquista que cria um tabloide chamado Febre de Rato. Enfiado na beira de mangues e favelas, Zizo alimenta seu sarcasmo. O filme será exibido neste sábado às 4 da tarde no MIS. A entrada é de graça. Estamos encerrando mais uma edição do TJ PUC. Tenha um bom dia. Bom dia!